Começando então, que pena que vocês não estão aqui, certo, meninos? Mas vamos lá, eu e a Isa vamos dar continuidade na aula de hoje, certo? O nascimento das monarquias modernas. Vamos entender como que funciona, o que gerou essas monarquias, mas antes, centralização do poder real. Vamos lá. Que eu faço, Isa, normalmente com eles? A gente divide, eu leio um parágrafo, eles leem outro, eu vou explicando e vocês podem ir grifando. No caso, como você ainda não está com a apostila, eu coloco as partes mais importantes, depois que você rever essa videoaula para estudar ou para fazer o fechamento, que eu vou ensinar como que faz para você, aí você anota no caderno, pode ser? Pode ser. Tá bom, então. A centralização do poder real. Ó. Entre o século XI e século XIV, a Europa Ocidental viveu uma série de transformações sociais e econômicas que favoreceram o enriquecimento de uma burguesia nascente. Você chegou a conhecer quem que é a burguesia? Eu acho que eu já conheci, só que eu acho que esqueci. Eu não me lembro muito. Ah, sem problema. A burguesia nada mais é que as pessoas que eram ligadas ao comércio, certo? Se a gente pensar em Certo. Idade Média, a Idade Média ela não tinha tanto o papel da cidade, né? A cidade ela deixou de ser o foco assim que começou a Idade Média. Por quê? Porque o campo era mais importante que as cidades. As cidades acabaram sendo invadidas pelos bárbaros, tá? E a cidade, Tá. ela não tinha mais tanta segurança que nem os feudos. Os feudos eram aquelas partes de terra que tinha sempre um castelo, né? Que tinha o senhor feudal que tomava conta daquela parte de terra. Então, quando nós estamos falando aqui de burguesia nascente, quer dizer que é essa classe social, tá? Dos burgueses, pessoas ligadas ao comércio, que controla o comércio, certo? Certo. Apesar disso, havia muitos obstáculos para a expansão desse novo grupo social. Quer ler essa segunda parte aqui para mim? O transporte? Pode ser. O transporte de mercadorias de uma cidade para outra, por exemplo, obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos, cada um deles, porém, estava sob a autoridade de um senhor feudal, que estipulava suas próprias leis e taxações. Essas restrições que variavam em cada feudo levaram a burguesia a apoiar a transferência de poder para a figura de um rei, que poderia unificar a moeda, as leis e os impostos e estabelecer um sistema de pesos e medidas único. Facilitando os negócios, o apoio aos monarcas também partiu de alguns nobres, enfraquecidos com as cruzadas e com as fugas de servos para as cidades. Muitos aristocratas aliaram-se aos reis em troca de benefícios e privilégios. Tá, esse parágrafo foi bem grande, vamos explicar para você como que funciona. Pensa comigo, deixa eu pegar a canetinha aqui. Cadê? Eu acho que dessa forma aqui dá certo, ó. Pensa comigo, Isa, ó, vamos supor, você está vendo aí esse quadrado vermelho? Sim, Vamos supor que, ó, esses quadrados vermelhos são feudos, certo? Vamos, certo. vamos supor, são feudos esses daqui. Só que o que acontece? Dentro desses feudos tinham passagens, né? Vamos dizer que estradas que passavam por esses feudos. Calma aí, deixa eu fazer.
Ah, eu não sou muito bom de desenho não, Isa, mas é só para você ter uma noção do Tá que eu estou bom. falando. Ó, dizer que tem esse caminho, tá bom? Aí o que acontece? Tá bom. Para cada um desses comerciantes, desses burgueses passarem, eles fazem esse caminho, certo? E cada vez que eles passam por um feudo novo, eles acabam tendo que pagar impostos para cada um dos senhores feudais. Vamos supor que esse vistinho aqui é um senhor feudal, tá? Tá. Cada quadradinho tem o seu senhor feudal que toma conta desse feudo. Então, imaginem o burguês, né, que está saindo desse início aqui, ó, está saindo daqui e ele vai até o final, ó. Ele passa por aqui também, passa por aqui, até chegar nesse lado. Só aqui, ô Isa, ele pagou 4 impostos para 4 feudos diferentes. Isso não vai dar um prejuízo para ele? O que você acha? Vai dar um prejuízo? É, não sei, acho que não. Ou sim. Fica tranquilo, ó. Se tem 4 feudos que ele tem que passar e cada feudo ele vai ter que pagar um imposto para o senhor feudal, no final das contas, quando ele chegar do outro lado, ele vai ter pagado muito imposto. Isso vai dar um prejuízo para ele. O que ele queria ganhar de benefícios, né, de lucro com a venda da mercadoria dele, ele acaba tendo que pagar isso em impostos. Aí o que acontece? Depois que a gente entendeu essa parte, deixa eu apagar aqui. Então o que acontece? Dele precisar pagar esses impostos para esses senhores feudais, eles começaram a pensar assim: não, vou apoiar uma pessoa só, né? Vou apoiar uma pessoa que é o rei. Vou grifar ele aqui para você. Ó. Vou começar a apoiar a figura do rei, tá? Para ele unificar uma moeda só, uma lei só, um imposto só, certo? E um sistema de pesos e medidas único. Ah, professor, o que isso poderia ajudar as pessoas? Porque daí esses burgueses não precisavam ficar pagando um monte de impostos. Entendeu? Entendi. Então, ao invés de eu pagar muitos impostos para cada feudo que eu estou passando, eu apoio a figura do rei, que daí eu só pago um imposto para o rei e posso circular livremente. Faz sentido, não faz? Faz. Certo, então. Deixa eu apagar aqui. Depois, na hora de ver de novo o vídeo para fazer o resuminho que eu peço, aí você vai ter tudo isso no vídeo, tá bom? Deixa eu ver se eu Tá preciso bom. grifar mais alguma coisa. Ah, fora a burguesia que eu já falei para vocês que para você que ia se beneficiar em apoiar o rei, também tinha os nobres. Sabe o que significa nobre? É, não. Não tem importância, viu, Isa? Pode perguntar. Estamos aqui justamente para isso. Nobre são as pessoas que são ligadas a alguma família importante. Vamos dizer que vem de uma família importante que anda do lado dos reis. Vamos dizer que na Idade Média eram os senhores feudais, né? Os senhores feudais eram os nobres da Idade Média. Então, são pessoas importantes, com nome importante. Não porque eles realmente eram ricos, e sim por causa do nome deles, eles ganhavam privilégios do rei. Certo? Então, eram pessoas Certo. que ganham privilégios do rei. Tá? E por causa. Você já ouviu falar dessas cruzadas aqui? Não. As cruzadas foram
como que eu posso te explicar de uma forma mais fácil? Vamos dizer que esse espaço aqui, ó, Isa, é a Europa, tá? E esse espaço aqui é o Oriente Médio hoje, que tá a Palestina, Israel, Arábia Saudita e tudo mais. Mas o que você precisa saber é só que nesse local aqui, ó, deixa eu diminuir o texto, tem um lugar chamado Jerusalém, tá? Essa palavrinha aqui, Jerusalém, é uma terra muito importante para a religião, tá? Que é onde nasceu Jesus Cristo, certo? Aí o que eles começaram a fazer com as cruzadas? Eles foram tentar recuperar elas, né? Eles saíam da Europa, iam até Jerusalém, que fica no atual Israel hoje, e queriam tomar essa terra dos muçulmanos. Deixa eu escrever aqui também para ficar tudo claro. Certo? Então, a Igreja Católica, junto com os europeus, ó, vou escrever aqui. Igreja e, vamos colocar, europeus, porque foram vários. Então, ó, a Igreja e os europeus, eles financiavam essas cruzadas, que são, vamos supor que são grupos de tropas, guerreiros, que iam até Jerusalém tentar tomar a terra sagrada dos católicos da mão dos muçulmanos. Entendeu mais ou menos esse desenho feio? Sim. Tá bom, então. Então, o que eles tentaram fazer? Tirar isso daqui. Só que acontece, muito desses nobres, ó, que está falando aqui no texto, eles saíram enfraquecidos dessas cruzadas, porque eles acabaram não tendo o lucro que eles esperavam ter. Entendeu? Porque, queira ou não, eles indo até a Jerusalém, eles queriam enriquecer com isso também, com essas incursões, né? Incursões são ataques militares. Então, por que eles não conseguiram? Porque realmente não se deram bem nas trocas comerciais que eles acabaram fazendo. Então, até os nobres acabaram apoiando os reis em troca de benefício. Ok? Ok. Tá bom, deixa eu apagar aqui que ficou feio demais esse desenho. Mas era só para entender o que é cruzada. Porque cruzada é da Alta Idade Média, é desse período, que começa lá pelo século IX, certo? E vai até o século XIII, as cruzadas. Vamos passar para a próxima página. Aqui. Deixa eu colocar você aqui do outro lado. Certo. Leia para mim. A centralização do poder. Oi? Leia para mim esse parágrafo aqui, ó. A centralização do poder. Tá. A centralização do poder real, contudo, sofreu resistência por parte da Igreja Católica e da maior parte dos senhores feudais. O alto clero receava que reis muito poderosos se tornassem politicamente mais fortes que o Papa. Já os senhores feudais temiam que a centralização monárquica diminuísse seu prestígio e poder. As taxas e a fidelidade dos exércitos, por exemplo, até então devidas aos senhores locais, seriam com a centralização política devidas aos reis. Então vamos lá, deixa eu explicar para você. Tudo que está sendo passado nesse parágrafo. União, centralização monárquica. Eu estou grifando aqui para na hora que você for fazer o resuminho que eu peço, ficar mais fácil, tá bom?
Tá bom. Certo. Então vamos lá. Já ouviu falar sobre centralização do poder real? Acho que não. Então vamos pensar assim, ó, Isa. Deixa eu fazer um desenho aqui. Parece uma pessoa assustada, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver, cadê o lapisinho? Vou pegar um lápis aí, mas aqui. Ó, vamos falar assim, Isa. Quando o poder é centralizado, ele é uma. Nossa senhora, vai ficar horrível. Calma aí. Nossa, vai ficar horrível. Melhor escrever aqui. Aí. É rei. Aqui. E aqui embaixo, vamos colocar o que os outros são. Rei, igreja e nobre. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Aí. Vou colocar aqui do lado. O que acontece, Isa? Ó, quando é centralizado o poder, quer dizer que ó, só o rei ele pode governar. Entendeu? Quando é centralizado o poder real, quer dizer que só o rei vai governar. Pegou a ideia? Certo. Ó, coloquei até o rei ali no centro, ó. Então, quando é centralizado, só o rei governa. Quando é descentralizado, vou até escrever aqui para você. Descentralizado. Deixa eu pegar aqui. Ó, quando é descentralizado o poder, quer dizer que mais de uma pessoa pode governar. Essas bolinhas aqui que eu coloquei, ó, cada uma delas significa uma desses poderes aqui, ó. Rei, igreja e nobres, tá? Então, o período que nós estamos vendo na Idade Média, o poder é descentralizado. É esse daqui, ó. Vou fazer uma setinha. Olha lá, a Idade Média é esse daqui, é descentralizado. Por quê, professor? Quer dizer que o rei tem poder, a igreja tem poder e os nobres também têm poder. Tá bom? Isso é o que acontece até o Tá momento, bom. tá, Isa? Isso é o que está acontecendo na Idade Média. Só que a Idade Média está chegando ao fim e as pessoas estão começando a não gostar mais desse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui, que eu fiz um quadrado, um retângulo, não gostam mais disso. Agora eles querem outro tipo de sistema que possa ajudar tanto os burgueses, que eu falei para vocês, para você, como também os nobres. Então, olha o que está mudando. Quando a gente fala de centralização do poder, quer dizer que o rei vai ter o poder total ao invés de dividir com a igreja e com os nobres. Entendeu? Entendi. Que bom! Olha, tô me superando com os desenhos hoje. Mas tá bom. O importante é entender. Então, ó. Ah, professor, todo mundo vai gostar dessa ideia de mudar o poder totalmente para o rei? Não. Ó, Isa, quem não vai gostar aqui, ó. Igreja Católica não vai gostar. E também os senhores feudais também não vão gostar, porque ambos vão perder o poder, né? Se antes eles dividiam o poder com com o rei, né? Ficava rei, igreja e nobre, agora eles vão ter que não ter mais poder. Agora o poder vai ficar totalmente nas mãos de quem? Do rei. Ó, vou fazer uma setinha aqui para você entender. Esses daqui são os nobres que eu falo.
certo? Quando eu falar, então, senhor feudal, eu estou querendo dizer dos nobres, tá? Tá. Certo. Vamos entender melhor agora o que cada um deles, por que eles não iam curtir, ó. O alto clero nada mais é, quando você ouvir falar em história sobre o alto clero, quer dizer que são os religiosos mais poderosos. Ah, professor, dá um exemplo. O papa, o bispo, o arcebispo, tá? Então, o alto clero, que são esses que eu falei, eles tinham medo que o rei ficasse muito poderoso. Aí, politicamente, ou seja, ligado à política, os papas iam acabar perdendo o poder para o rei. Esse era o medo da Igreja Católica, tá bom? E os senhores feudais, obviamente, eles tinham medo que ficasse todo o poder para o rei. Monarquia é quando tem um rei, tá bom? E com isso diminuísse o prestígio do seu poder. Tá bom. Ou seja, quer dizer que o nobre pode acabar perdendo poder, tá, para o rei. Então, nós acabamos de falar aqui, Isa, nessas primeiras partes, que a centralização do poder ia dar o poder total para o rei, tirando o poder tanto do senhor feudal quanto da igreja. É isso que nós temos que saber de importante nesse parágrafo, ok? Ok. O próximo aqui eu leio para você e já vou explicando. Apesar desses entraves, que é a disputa do rei com a igreja e com os nobres, os reis conseguiram impor sua autoridade aí, ó. Eles conseguiram então ter o seu poder sobre os habitantes de um território e estabelecer os chamados estados modernos. Ah, professor, o que é estado moderno? Nada mais é, Isa, estado moderno, do que o período da Idade Média, da Idade Moderna, perdão. Tá louco, professor? Idade Média. Tá acabando a Idade Média? Opa. Idade Moderna. Fazer a setinha. Aqui. Então, Isa, a Idade Moderna são esses estados modernos, tá? Que a partir do momento que acaba a Idade Média, eles começam a pensar novamente como que iria ser organizado os estados, né? Sabe o que significa um estado com letra maiúscula? Não. Não tem importância, viu, Isa? Pode falar mesmo. Tá. Estado com letra maiúscula significa isso aqui, ó. Ixi, não vai caber não. Tem que ser aqui embaixo. Setinha ficou estranha, mas o que significa ela está embaixo. Ó, organização política, tá? Quando a gente fala Estado com letra maiúscula, é organização política. É como as pessoas vão organizar, administrar algum país. Quando for Estado com letra minúscula, Isa, aí é Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, tá? Aí é região. Quando é com letra maiúscula, é organização política, certo? Posso continuar? Certo. É que eu não tinha visto que tava no mudo. No mudo? Entendi, sem problema. A partir do século XI, alguns reis passaram a controlar politicamente a nobreza. Olha que importante. Então, alguns reis passaram a controlar politicamente a nobreza. A nobreza, como eu falei para vocês, são alguns senhores feudais, tá? Assumiram o controle das funções Tá. militares e jurídicas das terras, ampliando as conquistas e unificando regiões em torno de uma única autoridade dinástica. Ah, professor, o que é dinastia? Nobres de uma mesma família que sucedem o trono.
Ah, professor, como assim? Vamos dar o exemplo do Brasil. Lembra do Dom Pedro I e Dom Pedro II? Sim, Esses dois fazem parte de uma dinastia. Por isso que eles assumiram o poder. Por isso que quando Dom Pedro I abdica do trono, né, sai do trono brasileiro, ele deixa para o seu filho, porque ele era a sucessão. Ele é a pessoa que vai assumir o trono assim que uma pessoa da família morre ou alguém abandona o trono e tudo mais. Então, quando eu falo dinastia, é uma família importante. Uma família importante de nobre que vai assumir o poder do trono. Certo? certo. Tá bom. Deixa eu apagar aqui tudo o que eu desenhei. Continuando aqui embaixo. Aqui, ó. Esse processo não foi igual em toda a Europa. A seguir, estudaremos os casos da Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Então, agora, Isa, nós vamos ver como que funcionou esses estados modernos nessas regiões aqui embaixo. Ó. Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Porque justamente esses 4 países, eles experimentaram essa ideia do rei comandar, certo? Que o rei vai ter um poder maior nesse momento. Outra coisa que eu preciso falar para você, que eu estava falando das cruzadas. Aqui fala sobre as cruzadas, ó. Leia para mim que eu vou grifar para você entender melhor. Cruzadas. Em 1095, o Papa Urbano II proferiu um discurso de convocação com o objetivo de organizar uma campanha militar e religiosa, com o intuito de ir à Terra Santa liberar Jerusalém dos turcos pagãos, Isso. que haviam conquistado a cidade e impedido os cristãos de visitarem os lugares sagrados para a cristandade. As cruzadas também tinham o intuito de liberar as rotas comerciais para os católicos. Desde a convocação, houve inúmeras campanhas militares em Jerusalém, em regiões do Oriente Médio e no Mediterrâneo europeu. Esse movimento militar e religioso ficou conhecido na história ocidental como Cruzadas e se estendeu no século XI até o século XIII. Ao todo, o papado o papado e os reis cristãos convocaram 9 expedições para estender os domínios da cristandade. Então, perfeito, Isa. Vamos explicar aqui do lado para você certinho, então, quais eram os objetivos. Então, primeira coisa que você tem que entender, que eu estava fazendo aquele desenho na página anterior, lembra? Que eu fiz as rotas que eles fizeram até chegar a Jerusalém? Sim. Então, o que acontece, Isa? A intenção, então, das cruzadas eram essa, ó. Primeira intenção deles é recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. Muçulmanos, Isa, nada mais é que esses turcos aí que eles falam, tá bom? Tá bom. Segundo era ampliar as rotas comerciais, tá? Ah, professor, como assim? Para ganhar dinheiro, Isa. Eles queriam conseguir mais rotas comerciais com o Oriente para conseguir mais lucro para a Europa, certo? Certo. E também isso daqui, ó, expandir as terras para produção.
Então, ó, a cruzada, ela não... Ah, tem um quarto aqui também, ó. Quarto, expandir a fé cristã. A igreja, obviamente, queria ganhar alguma coisa com isso, né, Isa? Então, é justamente isso. Ó, então, o primeiro objetivo, recuperar a Terra Santa dos muçulmanos, ou seja, expulsar os islâmicos. Muçulmano e islâmico dá na mesma, tá, Isa? O islamismo é a religião, muçulmano é quem segue a religião islâmica. E, obviamente, que a Igreja Católica... Ai, desculpa. A Igreja Católica, ela não vai gostar, né, desses islâmicos, que é uma religião contrária ao que o catolicismo segue, certo? A segunda aqui, ó, ampliar as rotas comerciais, então, é para ganhar mais dinheiro. E terceira, opa, aí, ai meu Deus, foi. E a terceira, ter mais terras para poder produzir e enriquecer. E a última, espalhar o catolicismo para outras regiões do mundo. Certo? Certo. E tiveram várias expedições, tá, Isa? Foram 9 expedições das cruzadas. Foram 9 vezes que eles foram até a região de Jerusalém. Não. Ok? Ok. Vou apagar, então. De qualquer forma, depois no vídeo que eu vou mandar para vocês, vocês podem estar pausando o vídeo, né? Assistindo novamente e escrevendo o que eu anotei aí para vocês do lado. Certo. Então, continuando. Agora eu leio. Os primeiros estados, Portugal e Espanha. Vamos entender o que Portugal e Espanha fez de importante aí para esses estados modernos, tá? Para essa organização moderna. Desde o século XIII, a maior parte da Península Ibérica... Quando eu falo Península Ibérica, você entende? Não muito. Fica tranquila, Isa. Pode me falar mesmo. É muito importante que você coloque todas as suas dúvidas. Ó, quando eu falar para você sobre Península Ibérica, nós estamos falando de Portugal e Espanha. Ok? Ok. Então, não esqueça, sempre que o professor falar sobre Península Ibérica, é a região ibérica na Europa, tá? Olha aqui, ela estava dominada pelos árabes, pelos muçulmanos, tá? Enquanto os territórios cristãos estavam limitados na parte norte. Ou seja, na Europa, tinham regiões que os muçulmanos tinham conseguido dominar, tá? Isso aqui no século VIII, tá? A partir do século IX, as cruzadas, que queira ou não tá expulsando esses muçulmanos, né, dos territórios cristãos, as cruzadas e as divisões do Império Islâmico estimularam os cristãos a retomar os territórios ocupados pelos árabes. Muito importante, ó. Os cristãos retomaram os territórios ocupados pelos árabes na Europa. Então, o que está acontecendo, Isa? Na Europa, nessa região da Península Ibérica, os cristãos, né, começaram a mandar embora os muçulmanos, a mandar embora essa religião que eles não concordam, tá? Tá. Sobretudo na península, em batalhas que ficaram conhecidas como Reconquista. Então, sempre quando você ouvir sobre Reconquista, Isa, deixa eu fazer uma flechona agora, olha. Nossa Senhora. Quando você ouvir falar em Reconquista, opa, são as guerras para expulsar os muçulmanos do território
os portugueses e espanhóis. Ok? Ok. A Guerra de Reconquista, então, era para tomar os territórios que antigamente eram dos muçulmanos, dos islâmicos, como fala aqui, ó. Ó, aqui, ó. Império Islâmico. Então, queria tirar dos islâmicos ou muçulmanos, dá na mesma, o território que eles tinham invadido na Europa. Certo? Certo. Posso apagar? Pode. Tá bom. Muito difícil a história, Isa? Não. Que bom. Vamos lá. Aqui. O termo Estado. Eu já tinha falado para você o que era Estado ali em cima, mas vamos ver qual a definição dele. Ó. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, o termo Estado começou a ganhar sentido que tem atualmente, isto é, ó, corpo político submetido a um governo e leis comuns, apenas no século XIII, tá? E tornando-se mais usual a partir do fins do século XV. Então, Isa, antes do século XIII, não tinha noção de Estado. A gente não pode falar que tinha Estado antes dessa data. O Estado, enquanto organização política, ele só vai funcionar depois do século XIII e principalmente a partir dos fins do século XV. Certo? Certo. Tá bom, então. Que horas são? Esqueci que eu não tenho sinal. 3h22. Faltam 8 minutos, né, para o intervalo. Então, deixa eu ver se dá para avançar mais alguma coisa. É que amanhã nós temos 2 aulas. Deixa eu passar para a próxima página, ver se dá para avançar alguma coisa. Eu acho que vai ficar muito corrido para eu tentar avançar hoje. Quantas páginas avançamos, Isa? Não foi muito não, né? Uma? 2. 2, ai meu Deus. Mas tá bom, Isa. Como eu não dava aula para você antes, eu não sei o que você pegou sobre a Idade Média. Então eu tive que retornar bastante coisa, né? Eu expliquei umas coisinhas que eram mais antigas, né? Da época da Idade Média, para você não chegar no susto, né? Ah, eu vou dar já alguma coisa para você, sendo que você não lembrava o que estava anteriormente. Espero que você tenha gostado, Isa. Normalmente nós vamos fazer dessa forma, o professor explicando com a página da apostila atrás, escrevendo do lado, explicando sempre para ficar mais claro para você, certo? Certo. Então, por hoje é só. Deixa eu dar stop na gravação.